A gente vai ver relações métricas triângulo retângulo. Hoje é o famoso dia 15. 15 do 8 de 2022. Estou achando melhor, pessoal, fazer da seguinte forma. Vão copiando tudo que eu copiar aqui. Eu vou fazer um resumo do que está na apostila. O primeiro tópico é comprimento. Se eu não quiser copiar. Vou descontar na nota só. Comprimento de uma circunferência. Você pode tirar? Claro. Hoje eles vão ter essa coisa, por favor. E agora? Não sei se eu coloco o número 1 aqui. Vou colocar o número 1. Você tá meio feliz, né? Gente, eu tava feliz. Quando eu tô feliz por vocês, mas quando eu tô feliz sem escrever também, não sei o que. Não, tá escrevendo. Bonitinho. Vocês viram que aconteceu? Não. Eu sinto que o meu óculos não está funcionando. Vou escrever mais sininho, vamos ver se vai ficar melhor. O meu apertou. Ficou melhor. Eu nem uso óculos direito. Nem eu só uso pra comprar esse que eu comprei ele e pra ser lugar. Ajuda, eu tô sempre falando. Não, eu brincando é piada, sou uma seu. Esse criança só tão piada. Para de xingar o VH. Quê? Não acha essa matéria? E se copia não tem mais a parte? Pessoal, copiem isso. E principalmente essa primeira relação aqui, ó, relação de comprimento. 2 pi. Perfeito. Vou pôr um pouquinho assim mais pra cima. Deixa eu ver se vai aparecer ali. Vou ver se eu fizer isso aqui, ó. Então, hoje nós vamos ver relações métricas na circunferência. Esse aqui é o nosso título. Eu vou incluir um daqui a pouco que não está na apostila, que eu acho importante. Essa fórmula aqui que está em azul e uma outra que eu vou colocar, que não está na apostila, meio que você tem que saber de cor salteado e não pode esquecer de jeito nenhum. Todo exercício ou toda prova de matemática, tipo Enem, concurso público, acaba caindo uma ou a outra ou as duas, tá? Essa aqui é a primeira. Depois eu vou colocar 2 e coloco a área do círculo, tá? Pra gente ver isso aqui. Vou explicar para vocês como que a gente chega nisso aqui. Uma primeira curiosidade.
Quando eu for falar de área, eu vou expor um probleminha que eu faço questão de vocês saibam para ver como essas questões de área elas podem ser interessantes. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E em seguida a gente segue com a apostila, depois com o assunto 3, que seria comprimento de um arco. Nós já vimos nas aulas anteriores o que é um arco, só que as medidas estavam em graus. Nós vamos ver como que faz para calcular o comprimento de um arco. Tá? Depois radiano e 3 relações métricas de cordas ou de retas na circunferência. Tá? Se der tempo, aí a gente começa a fazer algumas atividades do livro, alguns exercícios bem bacanas. Uma pergunta para você. De novo, outra pergunta? Como é que eu vou para círculo perfeito no lado? Oi? Alguém tem compasso? Faz mais ou menos aí, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa redonda aqui. A única coisa redonda que eu tenho é essa tampa aqui. Mas você vai ser tão trouxa, vai saber que é redondo. Tem isso aqui também. Se você quiser, você vai molhar o caderno seu. Tem meu chapéu, tá? Meu chapéu não dá. Faz mais ou menos. Não vai ficar tão perfeito. Depois outra hora você pega um compasso e faz. Pessoal, até a origem de pi. Vocês sabem que esse desenho que eu fiz aqui chama pi, né? Chama o que, professor? Pi. É um risquinho assim, ó, 2 risquinhos e um tiozinho em cima. Tá? O nome disso aqui Valor do pi. é pi. Isso, ele vale aproximadamente 3,14. Na verdade, esse aqui é um valor infinito, né? Deixa eu ver, já foi 1h20, não vou contar umas curiosidades, não. Mas, bom, só uma curiosidade. Não sei se eu já falei a respeito do feriado não, do que é comemorado o dia de Pi nos Estados Unidos? Não. Você falou ano passado. Foi? Eu não estudei esse ano passado. Ele falou nada. Não, é que assim, não sei se falei lá ou não, mas vocês sabem que, por exemplo, hoje é 15 de agosto, né? Lá nos Estados Unidos, eles marcariam essa data desse jeito aqui, ó, 08/15/22. Eles fazem ao contrário, certo? Eu sei que esse TikTok é assim. Então, 14 de março, como é que escreveriam? Em vez de escrever 14/3, que já agora a gente escreve, ficaria assim, né? 3, 14. Certo? Lá nos Estados Unidos eles comemoram o dia de Pi, dia da matemática. Tá? 3/14. 3/14. Inclusive, foi. Não lembro, eu sempre esqueço Steven Jobs, aquele. Assim um dia lá. Não entendi. E pergunta pro professor de inglês, eu não sei explicar isso aí não, eu sei que eles são tudo diferentão. Olha só a boca dele. De repente o professor de inglês vai poder saber explicar, mas é o formato deles. Não sei. Tá vendo bem? Não tenho ideia. Mas enfim, é só uma curiosidade, ia contar uma outra. A outra que eu conto geralmente para falar que esse número aqui ele é infinito. Depois a gente vê isso daí, qualquer coisa. Copiado até aqui, gente? Não, achei aqui. Tá, enquanto vocês vão terminando de copiar, eu vou explicando. Ok? Eu tô bem na frente, e agora? Como é que eu vou fazer para não derrubar as coisas? Bom, pessoal, esse número π, ele vem de uma constante, o resultado de uma conta que sempre dá igual. Se você pegar uma moeda de 1 centavo, se pegar, sei lá, uma latinha de cerveja ou de refrigerante, já que vocês são menor de idade, né? A tampa de um bueiro, ou sei lá, uma praça redonda, se você dividir o comprimento pelo diâmetro, sempre dá o mesmo resultado. Não interessa se é uma bolinha pequena,
se é uma bolinha média ou se é uma bolinha do tamanho da Terra. Tá? Se você dividir o comprimento, o que é o comprimento? É eu rachar isso daqui e medir com uma fita métrica, dar uma volta inteira e voltar no mesmo ponto. Ou esticar assim, ó, pegar uma lata de refrigerante, cortar ela reta e esticar. Tá? Se você medir isso daí e dividir pelo diâmetro, dá sempre o mesmo valor. Tá? Que é aproximadamente 3,1, 3,14 e por aí vai. O número é infinito. Tá? Por isso que esse número π é tão usado principalmente em cálculos. Deram o nome daí, né? Pegaram o resultado dessa divisão, que é infinito, e deram o nome para ele de π, uma letra grega. Se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, dá π. Ok? Tranquilo até aí? Bom, o diâmetro, a gente viu, ele é 2 raios. Não é isso? Então veja, no lugar do diâmetro, eu só escrevi 2 raios. E aí na fórmula, se eu multiplicar em cruz, ó, se eu multiplicar aqui assim, o que vai acontecer? Aqui é como se tivesse o número 1. Opa, deixa eu melhorar meu número 1. É como se tivesse o número 1 aqui, ó. C vezes 1 dá C. 2R's vezes π, podia ser 2Rπ, mas aí o pessoal resolveu escrever 2πr. É que a conta de vezes tanto faz a ordem. E assim a gente tem o comprimento da circunferência. Eu consigo achar o π pela divisão, pela razão do comprimento pelo diâmetro, certo? E nessa fórmula aqui do comprimento, sai dessa decorrência aqui disso aqui. Isso daqui, gente, extremamente importante. Extremamente importante. Não esqueçam esse item aqui. Praticamente todo exercício, ou muitos exercícios, vamos por muitos exercícios de circunferência, a gente acaba tendo que usar isso daqui. Uma outra relação bem importante, vou colocar número 2 agora, já copiaram até aqui, né? É a área de um círculo. 2. Área. Ou área? Área de um círculo. Vocês sabem que círculo e circunferência não são a mesma coisa, né? Sabem ou não? Bem rapidinho. Se eu fizer assim, ó. Tá vendo esse contorno vermelho? Esse é a circunferência. Esse preenchimento que está ali no fundo é o círculo. Só que o círculo é essa parte aqui e o contorno. Só o contorno é circunferência. A parte de dentro, ela é também o círculo. Tá? A área do círculo. Eita, é o meu que está fazendo barulho assim? Porque vai ali, né? Deve ser do WhatsApp aqui do coisa aqui. Área do círculo. Eu só vou colocar a relação mais importante, a fórmula. A área do círculo, ela é dada por a área... Eita, agora tem que apertar nesse trem aqui, senão vai ficar preenchendo. A área do círculo, ela é igual a πr ao quadrado. Essa relação aqui é que ela é extremamente importante, tá? Deixa eu bolar um exemplo aqui. Vou escrever em azul, não vou escrever em amarelo. Um exemplo de atividade. Vamos fazer assim. Qual é a área de um círculo que possui 36 metros de circunferência ou de comprimento. Eu vou escrever de comprimento.
de comprimento. E aí em azul eu escrevo a resposta aqui disso daqui. Que bonitinho. Foi? Pessoal, ó, qual a área? Falou de área de círculo? A área é igual a πr ao quadrado. Eu vou ter que usar isso aqui em algum momento. Qual que é o problema desse exercício em particular? Tá? O problema desse exercício é que eu não tenho raio. Mas eu tenho que o comprimento é 36. Opa, comprimento. Se falou comprimento é 36, fórmula do comprimento. Comprimento é igual a 2πr. Isso aqui a gente chama, para a gente guardar, a gente costuma chamar de 2 pirralhos. Comprimento é 2 pirralhos. Porque daí a gente costuma lembrar, mas não pode esquecer que a área não é 2 pirralhos, é πr ao quadrado. Tá? Meio que o 2 sai daqui e vai para cá, para cima do R. Certo? Tem que guardar essas duas fórmulas. Para esse exercício, como eu tenho aqui o comprimento é 36, vai ficar aqui, ó, 36. Tá certo? Vai ser igual a 2 vezes π vezes R. Tranquilo até aí? Esse carinha aqui que está multiplicando, que eu preciso descobrir o raio para que eu possa descobrir isso daqui, ó. Tá? Eu preciso descobrir o valor do raio para que eu possa calcular a área. Vamos lá. Esses dois carinhas aqui que estão multiplicando, 2π, eu vou colocar dividindo. Então vai ser 36 dividido por 2π, vai ser o valor do raio. Por enquanto, o que é importante para a gente, só vou dividir aqui, ó, 36 por 2. O raio vai medir, no caso, 18 dividido por π. Eu vou deixar assim por enquanto, tá? Só dividir 36 por 2, metade de 36 é 18. O π continua lá. Como ele é um número irracional, eu vou deixar assim por enquanto porque a conta não terminou. Mas eu acabei de descobrir o valor do raio. Se eu sei o valor do raio, eu posso trocar aqui, ó. Ok? Estou quase já fazendo essa conta aqui, uma conta aproximada. Eu acho que vocês vão entender melhor. Vai ficar assim, ó. Que dá aproximadamente, deixa eu usar a calculadora. A minha calculadora aqui é uma calculadora científica aqui do computador. E ela tem o π. O que eu tenho que dividir é 18 por π, né? 18 dividido por π. Então vamos lá, a calculadora está aqui. 18 dividido, eu tenho π aqui, ó. Quando eu clicar em π, vai aparecer não só 3,14, mas todo um π aqui até chegar no final das casas. Como disse, ele é infinito. Quanto mais casas você utilizar, mais próximo da realidade, nesse aproximado aqui, você vai chegar. Tá? Então, vou apertar igual, vai ser o resultado. 5,729. Deixa eu usar o mouse só um pouquinho. Por causa desse 9 aqui, ó, eu vou aproximar, né, um valor aproximado. Tem que ser assim. Depois eu apago aquele símbolo. Voltar lá na calculadora para pegar o valor. 5,73. Aproximadamente, porque é 5,729. Por causa desse 9, eu vou arredondar aqui para 73, tá? 5,73. Deixa eu só dar uma apagadinha nesse primeiro aqui. Poderia ser utilizado com isso, mas para a gente seguir a conta, achei melhor pegar esse valor aproximado. Tá? Vou voltar aqui, ó.
a área vai ser igual a π vezes o raio, acabei de descobrir, 5,73 ao quadrado. Não sei se precisa colocar o parênteses, mas vou colocar para saber que é o 5,73. E vou voltar lá para a calculadora. Então eu tenho 5,73, esse valor, ao quadrado. Cadê o quadrado aqui? Ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Deu esse valor aqui. Vou multiplicar por π vezes o π. Igual 103 de novo. Por aproximação eu vou colocar 103,15. A área aqui deu aproximadamente 103, ficou feio meu zero, 103,15. Ok? 36 metros, isso significa que aqui é metros quadrados. Calculei a área de um círculo. O que eu não falei ainda, e quero que vocês saibam, isso não tem na apostila, e é por isso que eu fiz essa conta, é que o círculo, a circunferência ou círculo, é a figura geométrica que tem o melhor aproveitamento de área. Qualquer coisa que eu monte com 36 metros de perímetro, a maior área vai ser esse daqui. Tá, deixa eu fazer o seguinte, voltar aqui para a cor amarela, vou pôr um outro exercício para vocês, para a gente entender o que eu estou falando aqui. Imagine o seguinte, vocês precisam copiar, né? Então já aproveita e já copiem um outro exemplo aqui. Fala um nome bem... Não, eu ia falar para vocês falar um nome feio, vocês iam me xingar, né? Felisbino. O quê? O que é isso? Felisbino. Possui... O que é felicidade? É o nome do cara. Possui 36 metros de tela. E deseja fazer um galinheiro. Já viram aquelas telas de galinheiro? Então, ele tem 36 metros, ele quer fazer um galinheiro. Sabendo o quê? Sabendo que como é que eu escrevo aqui? Sabendo que pode ser colocado uma galinha por metro quadrado, vírgula. Qual o número máximo de galinhas ele pode criar? Eu acho. Que são 36 galinhas. Eu acho que é um pouco mais. Tá copiado? Esse aqui eu vou fazendo algumas suposições só para vocês viajarem comigo na história e vocês verem como que a matemática
pode nos ajudar na prática em alguns exercícios, até com questão de custo-benefício e tudo mais, tá? Então a ideia é a seguinte, ele quer construir galinheiro para criar galinha. Muito importante isso. E ele pode colocar uma galinha por metro quadrado. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas para a conta ficar fácil, né? Tem um quadradinho de 1 metro, põe uma galinha lá. Se pôr 2 não dá certo. Tem que ser uma galinha por metro quadrado. Tá? Pode ser rápido, né? Tá? Só para a conta ficar fácil. Ok? Então vamos lá, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que, num primeiro pensamento dele, ele fez o seguinte. Ele fez um retângulo. Onde que está aqui? Aqui. Colocou 1 metro de tela aqui, 1 metro de tela. São 36, ficou 34, concordam? Sim ou não? 34 divide por 2, aqui vai dar 17, aqui vai dar 17. 17 com 17 dá 34, 35, 36 metros de tela. A área de um retângulo é um lado vezes o outro, base vezes altura. Então vai ser 17 vezes 1. E nesse modelo de galinheiro, então, tem 17 metros quadrados, logo ele pode pôr 17 galinhas. Simples assim. Mas aí ele pensa um pouquinho e vamos fazer não, 1 metro. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Eu vou estreitar um pouquinho. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. E vou fazer assim. Como que é assim? 2 metros. 2 metros. Era 36, foi 4, ficou 32. Vai dar 16. Vai dar 16. A área de um retângulo é um lado vezes o outro. 16 vezes 2. E como bruxaria, ele percebe que de uma hora para outra, ele pode colocar quase o dobro de galinha ali dentro. E ele usou os mesmos 36 metros. Eu estou passando isso aqui para vocês porque eu tinha dado uma afirmação para vocês. Eu falei que o melhor aproveitamento de área é o do círculo. O melhor aproveitamento de área pelo perímetro é o círculo. É o círculo que vai ter a maior área. E todas as formas geométricas que se aproximarem do círculo, quanto mais redondinho ele for ficando, maior vai ficar a área. Por exemplo, o quadrado tem 4 lados iguais. Vou dividir esse 36 por 4. Vou fazer um quadrado aqui. Eu só não vou fazer ele muito grande, porque eu estou com pouco espaço. Então, vou fazer um quadradinho aqui, ó. E aí, como desenho como mágica, aqui vai ser 9, 9, 9 e 9. Certo? 36 dividido por 4 dá 9. 9, 9, 18. E 9, 27. 27 com 9, 36. A área do quadrado é o 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, veja, se no plano inicial ele colocaria só 17 galinhas, agora ele está colocando 81 galinhas e gastou exatamente o mesmo número de tela. Mas o maior número possível de galinhas vai estar no círculo. E o cálculo a gente já fez. Porque não foi à toa que eu coloquei esses 36 metros. Olha o exercício anterior. Ele tem 36 metros de comprimento. Então chama aqui 36 metros de comprimento de tela. E você vai calcular a área desse círculo. Olha quanto que deu. Essa é a resposta da pergunta anterior. Ele pode criar até 103 galinhas. E ainda pode colocar a asa de um outro. Então, ponto 15 aqui, ó. Tá? Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Por que vocês acham, por exemplo, que na fazenda o silo é redondo? É caro o material. Preciso guardar o maior número de grão possível. Faz o círculo. Aí se eu quiser fazer retângulo, faz, tem aí uns que é retângulo, só que você vai gastar mais, quer dizer, você vai gastar a mesma coisa para guardar menos. Se você fizer círculo, você vai guardar muito mais. O círculo ele tem um probleminha.
Deixa eu entrar no outro programa aqui, que eu consigo desenhar com mais facilidade, tá? O círculo ele só tem um problema. Ele não se encaixa muito bem. O círculo, quando a gente vai colocar ele um do lado do outro, o que acontece? Fica muito confuso. Acho que eu fiz besteira. Tá, vou deixar assim. Não ficou certinho ali não, mas dá para perceber que tem um espacinho aqui no meio que a gente chama de desperdício. Agora, o que vocês não sabem é que a abelha, ela sabe matemática. A abelha, ela resolveu esse problema. Quando ela foi fazer a colmeia, ela pensou, se eu fizer com círculo, eu vou gastar pouca cera, mas eu vou ter uma região de desperdício. Eu vou achatar isso daqui, eu vou encontrar a forma geométrica com o maior número de lados possíveis que se encaixa perfeitamente um lado com o outro. E assim, eu consigo o maior número possível de área para eu guardar o meu mel, o meu alimento. Faz sentido, agora faz sentido. Certo? Gasto pouco e tenho o máximo possível e não tenho desperdício. E assim eu vou formando a minha colmeia. Tem gente não. Mas, professor, como é que o senhor sabe disso? Tem outra vez que o senhor acha que é abelha? Não, mas eu sou um bom observador. Tá? O hexágono é a forma geométrica com o maior número de lados possíveis que as formas geométricas vão se encaixar perfeitamente. Só tem 6 lados. Qualquer outra forma geométrica com mais lados vai ter algum tipo de desperdício. Não vai encaixar perfeitamente. Ok? Tá? Então veja bem, voltando lá para a nossa aula, por isso que eu falei, fiz questão de dessa aula um pouquinho mais a respeito de áreas, porque isso aqui é importante, gente. E as coisas são construídas com algum motivo, principalmente quando tem alguma forma geométrica. Tá? Não é à toa que o silo lá é redondo. Teoricamente é muito mais fácil construir quadrado, retângulo. Os ângulos são mais fáceis de fazer do que isso. Mas para o maior aproveitamento de um negócio que vai custar milhões, não sei quantos mil custa, tá? Melhor que fique guardando o maior número de grãos possível. Ok? Bom, vamos seguir nossa aula. Temos ainda agora que falar de radiano. Deixa eu ver como é que eu estou colocando os títulos em amarelo. Então eu vou colocar aqui em amarelo na próxima página. 3. Estou seguindo, estou na página 15, tá? De geometria. Acharam legal? Vocês sabiam que a abelha sabia mais matemática que vocês? Nem isso vocês sabiam, hein? Perderam para a abelha hoje. Realmente. Eu só na página 15 tô pensando. Radiano. Galera, esse carinha aqui vai perseguir vocês durante um tempo, viu? Principalmente no segundo ano. O que é o tal do radiano? Eu vou fazer um desenho aqui, mas eu separei aliás, 2 vídeos no YouTube. Eu não sei se o som vai funcionar muito bem. Eu espero que sim, com coisa vocês fazem um pouquinho de silêncio. Mas radiano é o seguinte. Aqui é o raio, concorda? Se você pegar essa medida aqui, ó, e trazer ele para cá e dar uma achatadinha assim no raio, de forma que ele encaixe perfeitamente aqui dentro. Isso aqui é outro raio. E isso aqui é o comprimento do raio. Eu estou pulando um assunto aqui, eu estou pulando o comprimento do arco, mas não tem problema, depois eu volto, coloco o 4 e coloco o comprimento do arco. Isso daqui a gente chama de 1 radiano. Então veja, isso aqui é uma medida em graus. Para eu explicar para vocês isso daqui, eu acho que vocês já viram em física que existem outros tipos de temperatura
além do Fahrenheit ou Celsius. Aliás, Celsius, Fahrenheit, e tem ainda a medida internacional, né? Que é o Kelvin, né? Não tem o L no meio, não tem? Me ajudem aí, gente, faz tempo que eu não tenho aula de física. Ainda não? Mas essas duas medidas vocês conhecem, Celsius e Fahrenheit, tá? Bom, é tipo assim, ó, eu não vou falar certinho o valor, mas a temperatura hoje aqui está 25 graus Celsius. Se você for colocar em Fahrenheit, vai dar uns 53, 54 graus. É a mesma temperatura, só o jeito de calcular que é diferente, tá? Então, é a mesma coisa, só que é diferente. Concluíram? Conseguiram entender é igual, mas é diferente? É isso. Então, veja bem, nós estamos bastante acostumados a medir os ângulos em graus. Mas isso aqui é 1 rad. 1 rad. É uma medida também, só que é medida em raios. É um outro jeito de medir o mesmo grau. Isso aqui é importante principalmente quando a gente vai fazer referência a comprimento de arco. O que é o comprimento de arco? A gente vai voltar ali. É essa medida que eu estou riscando aqui, ó. Tá? Esse espacinho aqui, eu teria o comprimento de um arco. A gente vai aprender daqui a pouco a calcular isso daqui. Para vocês entenderem esse raio, esse rad, eu pesquisei e fui no YouTube. Eu acho que eu deixei no jeito aqui 2 vídeos. Pois eu estou aqui para derrubar esse mito hoje. Imagina. Tá, esse aqui é o segundo. Ou o primeiro. Vai deixar ele aí. Dá para ouvir bem, né? Vou liberar ele aqui. Imaginem vocês comigo que nós estamos diante de um raio, um segmento de reta que conecta o centro a qualquer ponto dessa circunferência. Eu quero agora que vocês imaginem comigo que nós vamos pegar esse raio e entortar suavemente, assim, mas só o suficiente de modo a fazer com que este raio adquira a perfeita curvatura da nossa circunferência. Eu quero que vocês imaginem que a gente é capaz de pegar esse raio aqui, entortar e depositar esse raio cuidadosamente, contornando assim a circunferência. Nesse momento eu passo a ter uma fatia de pizza muito especial. Uma fatia de pizza que tem 3 linhas de fronteira. Uma primeira linha representada por um segmento de reta raio, uma segunda linha representada por outro segmento de reta raio também, e uma terceira linha que vocês estão vendo aqui, representada por um arco. Só que os 2 segmentos de reta e o arco têm rigorosamente o mesmo comprimento. A única diferença entre eles é que o raio é reto e o arco é curvo. A minha missão agora é tentar enxergar com vocês quantas fatias de pizza idênticas a essa cabem nessa circunferência, de ponta a ponta. Vamos fazer o experimento na prática. Vou começar a colocar fatias de pizza aqui, tomando o cuidado de representar em escala os raios tortos de maneira consecutiva, realizando então esse movimento de contorno. Observem que cabe fácil uma segunda fatia, terceira, quarta, quinta fatia, eis que cheguei na 6ª fatia, vocês estão vendo? E quase consegui completar a minha circunferência. Não fosse essa 7ª fatia bem estreitinha e que, se nós medirmos com carinho, perceberemos que mede aproximadamente 28% da medida do raio. Ou seja, em torno de uma circunferência, eu consigo encaixar um pouco mais do que 6 raios tortos, raios transformados em arcos. Pois bem, o arco, que mede o mesmo que o raio, a partir de agora mede 1 radiano. Como a gente sabe, a cada ângulo central corresponde um arco, a cada arco corresponde um ângulo central. E, consequentemente, cada uma dessas fatias de pizza que vocês estão vendo estabelece um vínculo entre o ângulo entre os raios e o comprimento do arco, que conecta as extremidades desses 2 raios. Pois bem, a partir de agora, esse ângulo da fatia de pizza, cuja borda tem o mesmo comprimento do raio, será dito
ângulo de 1 radiano, o que leva vocês à conclusão de que em torno dessa circunferência eu consigo representar no total pouco mais de 6 radianos. A gente até chegou num resultado um pouco mais preciso, na verdade, 6,28 radianos, né? Ou 6,28 arcos, cujo comprimento é igual ao comprimento do raio. Agora, porém, eu quero que vocês pensem nesses raios de 2 em 2. Eu quero saber quantos diâmetros eu consigo encaixar nessas circunstâncias. Ora, diâmetros vão ter que considerar raios de 2 em 2. E, portanto, se eu tenho 6,28 raios, é porque eu tenho um total de aproximadamente 3,14. Olha quem apareceu aqui. 3,14 diâmetros aproximadamente. Vocês estão vendo só quem colocou a cabecinha para fora da toca aqui pela primeira vez? O magnífico, o inigualável, o formidável, o surpreendente Pi. Legal, né? Olha, apareceu até um panda. Que tal curtir com a família um dos 10 jogos de DreamWorks no McLanche Feliz? Para aí. O outro vídeo é esse aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Ah, vai aparecer um bichinho roncando aqui. Acho que eu vou pôr pra frente. É, vocês estão se inspirando no bichinho pra querer roncar também, né? Olha o professor Hobbs aí. Igualzinho, né? Ponto negativo. É mais ou menos a mesma explicação, tá? Rad é a abreviação de radiano. Meia volta chama pi radiano, 180 graus. Essa informação é importante, tá? Pra gente fazer as conversões. É isso. Não sei se tem mais alguma coisa, só tem os créditos aqui. Vamos lá. Pessoal, eu acabei pulando um pedacinho de assunto, daqui a pouco eu vou voltar. O radiano chama radiano por causa do raio, né? Aqui a gente tem uma relação importante. Será que eu consigo... Bom, deixa eu fazer uma bolinha aqui. Pelo seguinte... Fiz a bolinha. A bolinha, um círculo, ele tem 360 graus. Certo? Aquela história do cara falando lá que tem 2 raios, 2 diâmetros, aliás, como que é? 2 diâmetros, não sei o que, significa, na verdade, que se a gente for converter esses 300 graus em radianos, ele vai ter 2 pi radianos. Aí, para a gente fazer cálculo e não ficar fazendo tanta conta, a gente faz uma abreviação disso aqui, a gente faz uma proporção disso aqui, dizendo que a metade da volta
a metade do círculo, ou a metade da circunferência, que tem 180 graus, ele vai medir pi rad, tá? Pi rad. Aqui em cima também tem que ter um rad aqui, ok? Principalmente essa referência aqui vai permitir que a gente construa ou transforme um grau em radianos. Por exemplo, era para ficar retangularzinho, isso aqui é extremamente importante, tá? Copiem aí. Deixa eu até fazer um destaque aqui em azul, então. Vou fazer bem bonitinho aqui, ó. Isso aqui é extremamente importante. Fala um grau aí para mim. 16. 16? Não gostei, queria um grau mais certinho. Vamos por 30. Opa. Se falasse um valor maior, eu ia arredondar com um valor mais perto. 30 graus. Como que eu faço para converter em radianos? O que é radiano? Vou passar o vídeo de novo para vocês. Radiano é uma medida de graus dado pelo raio. A circunferência que tem 360 graus equivale a 2 pi radianos. Meia volta, 180 graus, ele equivale a pi rad. Então a gente faz essa referência. 180 graus, ela é igual a pi radianos. E 30 graus? Quantos radianos tem? Ok? E aí a gente usa aquela regrinha de regra de 3. É só multiplicar cruzado e vou chegar no resultado. Então, vai dar 180x é igual a 30 pi radianos. Esse rádio aqui a gente normalmente coloca só no final. X vai ser igual a 30 pi. Deixa eu melhorar meu 30 aqui. Sobre 180. E esse valor passou dividindo. Dá para cortar aqui, ó. E dá para simplificar por 3 ainda. Então, x, esse ângulo, 3 dividido por 3 dá 1. 1 pi. 18 dividido por 3 dá 6. Essa daqui é a medida em radianos de 30 graus. 30 graus equivale a π sobre 6 radiano. Ok? Depois a gente faz mais um para vocês entenderem. É só usar regra de 3. Você vai usar essa relação aqui e o ângulo que você quiser. E esse ângulo pode ser feito também ao contrário. Se eu colocasse aqui π sobre 6, qual ângulo que é, eu conseguiria converter ao contrário também. A gente ia acabar cortando um π com outro π e ia chegar no 30. Depois a gente faz isso também, tá? Eu quero só... Vocês estão copiando? Terminem de copiar. Eu vou copiar e colar da internet um círculo trigonométrico em radianos, com as principais medidas: 30, 45, 60, 90, 135, por aí vai. Vai completar um círculo trigonométrico e eu vou colocar aqui. E aí eu vou falar para vocês não copiarem agora, deixar um espacinho aí, porque ele é meio grande e depois eu coloco o PDF para vocês copiarem, tá? Então deixa eu só pesquisar ali, é rapidão. Quero aqui pegar uma abinha. Círculo trigonométrico em radianos. Imagem. Vou pegar um bem bonitinho aqui. Qual que está bem bonitinho? Não estou achando tão bonitinho. Esse está melhorzinho um pouco.
Cadê? Copiar imagem. Copiar imagem. Já diminui um pouquinho, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui para ver o tamanho que ele tá. Por aí. Então a gente pode até conferir se a conta do professor está certa aqui, ó. Tá? Esse círculo trigonométrico, achei HL aqui, ó. 30 graus. Quando fala 30 graus, galera, é essa medida aqui, ó. Esse valor aqui, ó, seria 30 graus, tá? Essa medida aqui é 30 graus. 30 graus ou... Aqui, ó. 6π sobre 6. 45 graus ou π sobre 4. A circunferência 180 graus tem a medida de π. Ok? Então assim a gente consegue chegar em qualquer valor em radianos. As principais medidas em radianos estão aqui: 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 e até outros ângulos que a gente não está tão acostumado a usar agora, mas mais para frente vocês vão usar muito, que é o 210, 225, 240, 300, 315, 330. Tá? Todos esses ângulos, os ângulos principais aqui, deixa eu só colocar 30 graus para vocês lembrarem, tá? Mas tá ali, ó. Então 30 graus, aqui seria 45 graus, é a partir desse eixo aqui que vai medindo o ângulo. Tá certo? Vamos fazer mais algumas conversões? Fazer duas conversões aqui. Fala um outro ângulo qualquer aí. 45 tem ali naquele círculo. Alguém falou 160, foi isso? Vamos lá. 160 graus em radianos. Como que a gente vai fazer essa conversão? Então você vai fazer assim, ó. 180 graus equivale a π radiano. Ok? 160 graus fica um x. E aí você vai multiplicar em cruz. Então vai ficar, vou pôr para cá, tá? Pode ser? 180x é igual a 160 π. X vai ser igual a 160 π. Não esqueçam de colocar esse π aqui não, hein? Dividido por 180. Dá para cortar um zero e dá para simplificar por 2. Concorda que dá para dividir os dois por 2? Então vai ficar x é igual a 8 nonos de π. E aí lá no final você coloca o rad. Isso daqui é a medida em radianos de 160 graus. Sim, tem algumas considerações e daqui a gente já chega mais ou menos uma resposta quase que direta. Tá? Mas trabalhando um pouquinho você consegue fazer esse cálculo até de cabeça. É só uma questão de prática. Eu faz muito tempo que eu não trabalho com isso e eu confesso que eu ainda tenho que fazer todo esse processo para chegar aqui. Mas quando a gente vai fazendo conta, a gente começa a ver alguns padrões. Já corta aqui, divide pela metade, já chega lá no 8 nonos. Fica bem fácil. Tá? Copiaram? Quero propor uma outra conta agora para vocês. Vamos inventar um radiano, hein? Eu nem sei qual é esse exemplo, só vou colocar uma bolinha aqui, sim? Como se fosse um exercício, tá? Porque agora eu vou colocar um outro bolinho aqui, ó.
Para a gente fazer o seguinte, vamos pôr 2/3 de π radiano em graus. Entenderam esse exercício? Esse exercício aqui agora, até deixa eu dar uma melhorada aqui que a letra ficou feia. Isso, boa, seria isso, de trás para frente. Então, ó, 2/3 de π radiano. Inventei aqui um número, tá? O /3 provavelmente vai estar lá naquele círculo trigonométrico. Mas como que eu faço para converter π radianos em graus? Posso fazer a conta aqui para baixo? Já copiaram? Pode. A gente vai fazer o seguinte agora, ó. 180 graus, senhor, é a mesma coisa? Mesma coisa. É π rad. Certo? 2/3 de π rad. Nem precisava escrever, eu vou escrever aqui. São quantos graus? Novamente, multiplica cruzado. Eu vou ter πx, o xπ, tanto faz, é igual 180 vezes 2 dá 360 dividido por 3 π. Dá para dividir isso aqui, ó. Vai dar 120. Vou pegar a calculadora aqui. 360 dividido por 3. 120. Ok? Essa continha aqui 120 graus. vai dar 120 π. Professor, e esses π? X vai ser igual a 120 π dividido por π. Se eu estou multiplicando por π e dividindo por π, eu posso cortar. E chego em 120 graus. Lá naquele círculo trigonométrico que eu colei, tem a medida de 120 graus. Vamos dar uma conferida a ver se é 2π sobre 3 radianos. 2π sobre 3 radianos. Só voltar, depois eu volto. Ó, 120 graus. Aqui, ó. É só usei isso mais para vocês verem que dá certo. Na faculdade a gente decora esse círculo trigonométrico com alguns ângulos a mais. Mas depois a gente para de usar e esquece. O importante, daí eu sempre falo para os alunos, é saber como é que chega nesse resultado. Como a gente estava usando quase que um semestre inteiro direto isso daqui, né, teve um semestre inteiro que batia o olho e eu já sabia qual era o grau. Vamos inventar um outro qualquer, um ângulo mais difícil? Quanto que é 3/5 de π radiano? De π radianos em graus. Tenta fazer essa conta. Já copiaram ali? De cima não. Como é que é? Tenta fazer esse cálculo aqui. 3/5 ali? É 3π rad. 3π rad em graus. 3π sobre 5 rad em graus. Vou tentar ajeitar aqui porque foi fazendo e foi ficando feio. Não que tenha ficado bonito, mas é isso. Você bota um pouquinho para cima. Mais pra cima? Aí. Deixa eu espremer esse trem aqui. Puxar um pouquinho pra cima aqui. Acho que aqui. Aí dá pra pôr esse daqui um pouquinho mais pra cima.
Por aí. E aí cabe todo mundo. Tenta fazer o cálculo aí, transformar 3/5 de π, rad, em graus. Vê se vocês conseguem. Puxa vida, eu vou ter que passar as 3 relações. Abre isso aqui. Me agradeço. Minha coisa. Faz a lápis, pessoal, não tem problema errar. Vou fazer aquele famoso ir ali na secretaria. Se você pegar um café. Não é rápido. Aí você está procurando um café, você vai no aplicativo. Quanto é que você 65, 72 e acho. Acho que tá. É o quê? Eu nem lembro dessa foto. Eu fui em Eu acho que ela fui conversado com você, ela achou que demais. Eu sou mais da Dark Show, sei lá. Eu acho que quando eu fui chegar na frente, explicou como é que faz uma conta, eu voltei sem entender. Eu não entendi isso. Ele todo isso. Você escutou? Vai fazer o postar vídeo? Pronto, galera? Posso fazer a conta aqui? Fácil? Pessoal, essa hora é aquela hora que eu falo para vocês que não tem problema errar a conta. Tá? A gente tem a relação de 180 graus, é 1 π radiano. Sempre vai ser isso. Esse rádio aí você deixa lá no final, tá? Aí, 3/5 de π, 3π sobre 5, quanto que vai ser? Multiplica em cruz, você vai ter o xπ ou πx, tanto faz a ordem, do jeito que vocês acharem melhor, vai ser igual a 180 vezes 3 dividido por 5. Tá? Deixa eu usar a calculadora aqui para ir mais rápido. Mas eu estou multiplicando aqui, ó. Tá? Multipliquei já aqui, x vezes π, coloquei πx, tá? 180, deixa eu achar a calculadora, vezes 3, igual 540, dividido por 5. Eu fiz vezes, espera aí. 180 vezes 3 dividido por 5. Deu 108. 180 não. 108 π. E aí vocês já perceberam que esse π vai cortar com aquele π? Chegamos no 108 graus. Ok? Você vai cortar esse π aqui, ó, com esse. Esse que está multiplicando vai vir para cá dividindo. Dá para cortar os dois π. Chegamos nesse resultado. Vocês chegaram nesse valor aqui, ó, alguma coisa parecida? Não, porque eu multipliquei esse dinheiro por 2. Mas entenderam onde que errou? Esse tipo de cálculo, pessoal, eu só olhei, eu faço em sala. Mas, ó, exercício 5, exercício 6,
do faça em sala, ele é esse exercício. São esses exercícios, tá? Querem fazer um outro teste de graus para radianos? Oi? Porque assim, você só vai mudar o x de lugar, né? Se você tem o radiano, você coloca aqui. Se você tem o grau, você coloca aqui e o x vai para lá. Não? Não entenderam? Vamos lá, fala um grau aí para mim. 40 graus. Muito bom. 40 graus em radianos. Façam a conta. Que foi dar 5? Dá 5. O basicão é isso aqui, ó. Ó, se vocês quiserem, já dá para cortar aqui o zero, ó. E aquilo que o Gustavo estava falando, já dá para perceber que vai ser 9 sobre 2. Ou 2 sobre 9. Isso aqui às vezes confunde um pouco. Acho que vai ser 2 sobre 9, não sei. Tá? Mas já dá para simplificando por aqui, ó. Você já vai tendo uma ideia da resposta. Ou é 2 sobre 9 ou é 9 sobre 2. Mas vamos fazer o seguinte, ó. 18x é igual a 4π. O 18 vai passar dividindo. Então, 4π dividido por 18 dá para simplificar por 2. X vai ser igual a 2π, né? 4 dividido por 2, 18 dividido por 2 vai dar 9. 2π sobre 9. Isso aqui é uma medida em radianos. Então você coloca um rad. Se é graus, você coloca a bolinha. Se é radianos, tranquilo? Muito difícil? Precisa de mais alguma conta para vocês tentarem ou não? Tá entendido, professor. Beleza. Aí é praticar, gente. Aí é fazer exercício, tá? Deixa eu ver que horas são. Não, tem tempo ainda. Tem mais uns 15 minutos. Antes de Matheusino? E daí, Aí depois vai ter um intervalo, né? Vamos lá, vamos em frente. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Colocar a cor amarela. 4. Comprimento do arco. Ai, tá bem, se dá bom. Isso eu compro nesse bagulho. Deixa eu pôr em azul. É comprimento ali, né, professor? Comprimento. Opa, ficou mendo. Comprimento do arco. Eu coloquei pra trás assim, as costas, aí eu assim, meu pescoço.
Não, Eu falava, meu Deus. aí vai lá. Aí vem a comparação. Quase que eu atropelei, né? Você não sabe das normas. Não dá pra. Você tá focando no futebol. Futebol ou não, comigo não vai. Futebol. Foi ontem, ela colocou a palavra no Rio e falou colocar vivo. Esses caras fazem. Viu? Volta lá, 3. Pode falar o quê? Final de semana, ele tá na pagadeira lá. Você encontrar a moça, final de semana ele vai pra minha casa. Você não quer? Não é porque você tá em casa, ela tá te ele falei lá pra você falar que é. Deixa eu pensar aqui. Tirou uma vez só, Quando você pensa, pode colocar o 3. A página número 3 disso aqui. Você sentar Sim, pode? Não entendi direito. Vou mudar esse valor aqui, tá? Pode? Vocês já copiaram? Eu já fui. Tá, então tá. Deixa assim. Volta lá para cima. sabe que tá mandando bom dia na caixinha de presente. É esse aqui? Aí eu estava solteiro. Pois eu coloco lá no grupo, você termina de ver, senão vou perder muito tempo aqui. Eu preciso explicar esse assunto. Tá, isso aqui eu gero um PDF e jogo lá no grupo. Eu bolei o exercício de cabeça, devia ter bolado esse exercício antes, mas vamos lá. Acho que vai dar certo sim. Pessoal, quando fala aqui para calcular o comprimento do arco, sabendo que a circunferência mede 314, vocês concordam que a circunferência tem 360 graus? 360 graus está medindo 314 centímetros. De novo, a gente vai usar a regra de 3. 60 graus. Qual que é o comprimento disso? Então, só para vocês entenderem, tá? Deixa eu fazer uma bolinha vermelha aqui, ó. O que é o comprimento? Nem precisava desse contorno, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? Então, se eu pegar um certo ponto aqui, ó, um certo ponto, eu vou começar aqui, tá? E for medir toda essa circunferência aqui, ó, todo esse contorno, o exercício está dizendo que esse contorno mede 314. Mas eu não quero todo esse contorno. Eu só quero saber quanto que mede isso aqui, ó. Só esse pedacinho da circunferência. Daí é que vem essa relação. 360 equivale a 314 centímetros. Mas só 60 graus. Só 60 graus. Quanto ele vai medir? De novo, só multiplicar em cruz. Opa, agora tem que apertar isso daqui para não ficar fazendo essa sombra. Tá? Então, multiplico esse por esse. Vai dar 360x é igual, vou usar novamente a calculadora. Vai ser 314 vezes 60, deu 18.840.
18.840. Então, só esse pedacinho aqui vai ser 18.840 dividido por 360. Posso até cortar um zero, se bem que eu estou com calculadora. Com calculadora tudo é tranquilo, né? Então, no caso, seria 1.884, ou dividir isso aqui por 360, vou direto. 360, igual. Deu aproximadamente 52,33. Então, nesse caso, x é igual, ou é aproximadamente 52,33. Tá? Se está em centímetros, só colocar os centímetros aqui. Se toda a circunferência tem 314, só esse pedacinho aqui, ó, 52,33. Aí a porta do galinheiro. Tipo assim. Ok? Compreendido? Essa medida aqui, ó, também pode estar medida em radianos. Outra coisa, pode acontecer dele informar só o raio. Se informar só o raio, o raio vale 5. O que você tem que fazer? Você tem que calcular o comprimento da circunferência, aquela formulazinha do 2 π rádios, tá? Para descobrir esse valor, para então você usar a regra de 3 aqui. Sim ou não? Vamos bolar um probleminha aqui meio rápido. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem. Amarelo. Deixa eu ver que cor que eu escrevi o outro exercício. Azul. Então vamos lá. Mais um exercício. O 5, né? Calcule, nem sei mais. Calcule, coloquei no bolinho aqui. Calcule o comprimento do arco na figura abaixo. Aí a gente faz aquela bolinha, show de bola. Certinha. Qual é o seu grupo? De aranha, não sei. Bolinha reta. Isso não é bom. Vou fazer o que número aqui? Vou colocar um número fácil de fazer conta. 5. Então é para calcular o comprimento do arco. Não vai ficar perfeito aqui não, porque arco ele não ajeita. Mas é essa medida aqui, ó, que eu tenho que encontrar. Tá certo? Essa conta aqui é um pouquinho mais demorada para fazer. Por quê? Porque eu não sei, se eu for usar a regra de 3, beleza, 360 graus é uma volta inteira. Mas quanto que mede o comprimento aqui da circunferência inteira? Eu não tenho. Então, antes de eu usar a regra de 3, eu preciso descobrir o comprimento da circunferência. Como que eu descubro o comprimento da circunferência? Comprimento é igual a 2πr. Comprimento é igual a 2 vezes π. Poderia colocar 3,14, não vou colocar, vezes 5. Que é a informação que eu tenho aqui, ó. Tá certo? Comprimento é igual a 10π. E terminei a conta. Terminei essa parte da conta. É por conta disso daqui que de repente aquelas medidas em radianos acaba retornando um valor mais preciso, que você acaba cortando o π com outro π, né, na hora da divisão. Mas enfim, o comprimento aqui, ó. Vamos lá, agora eu tenho o comprimento. Tá certo?
Agora que eu posso usar a regra de 3. 360 graus equivale a 10π. Ok? 120 graus a x. Depois eu vou ensinar um outro jeito que de repente pode ser mais fácil. Mas esse aqui assim, é mais fácil de entender, né? Multiplicou em cruz, com uma calculadora na mão que eu estou deixando vocês utilizarem, é tranquilo demais. Tá? 360x é igual a 120 com mais um zero aqui, né? E não pode esquecer do π. Por que mais zero? É porque eu estou multiplicando por 10, né? Vezes 10, você só acrescenta um zero. Já até dá para cortar isso aqui com esse, ó. Certo? X vai ser igual a 120π dividido por 36. Vou colocar o valor aqui na frente. Já vou colocar até aproximado, que eu vou pegar a calculadora e vou fazer o seguinte. Primeiro, 120 dividido por 36. Deve dar um número bem quebradão. E aí vou multiplicar por π. Vezes π. Então, aproximadamente 10,47 centímetros. Ou metros, eu não sei se eu coloquei a unidade de medida. 10,47. Aproximadamente 10,47. Se o raio for 5, a circunferência ela vai ter 10π, ou seja, mais ou menos 31 centímetros, né? Não, 34,1 centímetros, não é isso? Que o π é 3,14. Vai ter mais ou menos 34 centímetros. Só esse pedacinho aqui, ó, vai dar 10 centímetros. 10,10 centímetros e meio quase. Ok? É isso, gente. Essa medida aqui, ó, essa medida, ela pode aparecer também em radianos, tá? Vamos lá naquele círculo trigonométrico, só para a gente lembrar aqui que é o 120. 120, opa, em vez de estar 120, poderia aparecer assim, ó, 2π sobre 3, tá? Poderia aparecer isso daqui. Cadê? Opa, aqui. Então, no lugar desse π, podia estar 2π sobre 3 radianos. O que você ia ter que fazer? Aqui no cálculo do comprimento não ia mudar muita coisa. Mas aqui, em vez de 360, se está em radianos, você ia ter que estar usando 2π. 2π equivale a 360 graus. Não. 2π, a volta inteira, equivale a 10π. 2π radianos sobre 3, aí vai dar uma complicaçãozinha aqui na hora de dividir. Será que vai? Agora fiquei curioso dessa conta. Fui inventando. 2πx, 2xp, tanto faz, é igual a 20π ao quadrado sobre 3. Π vezes π. Aí esse π aqui dá para cortar com 1. É isso? 20 sobre 3 dividido por 2. Ficou mais confusa a conta. X vai ser igual a 20π. Não, dá para multiplicar por 6 aqui, ó. Para ficar mais... Acho que vai ficar mais fácil. Eu poderia multiplicar aqui, ó. Ia ficar 6x é igual a 20π. É para dar isso daqui, hein? X vai ser igual a 20π dividido por 6. 6. Ou 10π sobre 3. Vamos fazer a conta aqui na calculadora, ver se vai dar 10,47.
É para dar, não sei se vai dar não, se eu fiz alguma coisa errada. Mas 10 vezes π igual 31,41 dividido por 3. Dividido por 3. É para dar um valor próximo a esse aqui, ó, 10,47. Perfeito. Beleza. Professor. Tá? Então, se a medida tivesse em radianos, a conta ficaria assim. Acho que ficou um pouco confuso. Eu não entendi o 6 ali. É que eu multipliquei em cruz aqui, ó. Na verdade, o 3 vezes 6. Sabe aquele esqueminha de colocar aqui, ó? 1. Tá? Eu multipliquei em cruz. Aí ficou 6x, 1 vezes 20, 20. Tá? Mas assim, eu não sei nem se eu deixo isso aqui ou se eu apago. Vou deixar. Mas esse cálculo aqui, ó, é só para caso seja em radianos, tá? Pode acontecer de estar em radianos, ok? Pessoal, fica faltando 3 coisinhas para eu passar de relações métricas na circunferência. Essa aula foi quase que só uma introdução. Bastante coisa para aprender, hein? Já dá para fazer alguma coisa lá do Faça em Casa, caso vocês queiram ir tentando. Um ou outro exercício acho que vocês já conseguem fazer. O exercício 2, exercício 3, por exemplo. O exercício 1 eu acredito que também vai dar para fazer. Eu vou querer que você faça com Tá? Alguma coisa dá para fazer. Professor, Marco, Não, mas... coloca lá no início para fazer tudo de novo. Vixe, lá no início. Deixa eu parar a gravação.